Fala pessoal, Wilson Lê aqui mais uma vez. Você está no meu canal e hoje um vídeo diferente. Eu reagirei ao comentário dos ateus. Será que eles conseguiram me convencer? Então fica aí e acompanhe. É isso aí, pessoal. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência que eu tive na minha rede social, né? No Facebook, mais especificamente dizendo. Eu fiz o comentário de uma postagem que apareceu para mim aleatoriamente e vários ateus comentaram, responderam o meu comentário. Eu gostaria de expor aqui para vocês, creio que será útil para nós conversarmos um pouquinho e expormos o quanto a palavra de Deus é digna de confiança e quanto o nosso Deus é digno de toda a crença, de toda a confiança que nós temos nele. Vocês podem ver aí agora na tela de vocês, esse aqui é meu Facebook, tá? Eu deixei separado aqui. Inclusive, se você não me segue, acompanha lá, tá? O Wilson Lê aqui, né? Posta algumas coisinhas, enfim. O post foi esse aqui, ó. Deixa eu entrar aqui para vocês verem. Vamos lá. O post foi esse aqui, ó. É uma página chamada Realidade Simulada. E aí postaram assim. É fascinante pensar que isto é a gente sem os trajes terrestres para sobreviver em uma rocha que gira em torno de uma estrela, né? Típico comentário cientista, né, científico que quer desprezar um criador, né? E aí apareceu para mim, eu achei interessante, olha a imagem aqui, mostra o cérebro e os olhos aqui, os nervos, né? Nem sei se é de uma pessoa real ou se é só uma simulação. Aí eu comentei assim, ó, vocês podem ver aí, deixa eu tentar aproximar para ficar mais fácil. Isso. Eu comentei bem assim. Loucura dizer que não há um Deus. Só comentei assim, fui tranquilo. Não imaginei que alguém ia responder. Aí, logo, uma pessoa respondeu, né? Vamos voltar aqui nos primeiros comentários. Aqui já é outra parte, né? O primeiro comentário foi esse aqui, ó. Do Felipe Kalini. Eu tô expondo aqui porque é público, né? Você pode entrar na rede lá, você pode ver, né? E também não tenho nada a denunciar dessas pessoas, não tem nada contra elas, né? Aqui é combater ideias e não pessoas. Aí ele já colocou, não há. Falei, loucura dizer que não há Deus, e o Felipe Canelli falou, não há. Aí eu respondi aqui, ó. Respondi assim. Falou aquele que veio de uma ameba. Ele veio com os dois pés, né? Não há. E eu respondi, falou aquele que veio de uma ameba. O que eu quis dizer com isso? É que se você desacredita na existência de um Deus criador e você segue a linha evolutiva, a sua existência, né, pode ser de qualquer ser, né? De qualquer espécie, por assim dizer, né? Eu brinquei, né? Lógico. Eu não fui tão educado aqui, não é bom. Eu não fui tão bem assim, né? A palavra de Deus diz que nós devemos dar a razão da nossa fé com mansidão, né? Santificando a Cristo no nosso coração. Eu acho que eu fui ofensivo demais aqui. Mas se você crê na teoria da evolução, que nós temos um ancestral comum, você pode vir de qualquer lugar, né? Por assim dizer. Qualquer ser vivo. Se todos tiveram origem em um ser vivo, né, e foi evoluindo, né, por isso que eu comentei isso. Aí o Paulo Afonso aqui, acho que se sentiu ofendido, né, Paulo Afonso comentou bem assim, ó. Se acha mais importante do que qualquer outro ser vivo da Terra, né? Que prepotência. Por isso tenta menosprezar os outros, falando em ameba, acha que a evolução é igual ao Pokémon? Nunca deve ter lido sobre a teoria, só ouvido falar, mas acredita em um criador com superpoderes que nunca apareceu e que ninguém vê. Só aparece nas historinhas por pura fé.
Olha o que ele diz, depois da genética, essa história do tempo das cavernas caiu por terra. Pelo visto, nunca leu sobre retrovírus endógenos, por exemplo. Mas, para quê? Vale mais acreditar no que um povo que acabou de sair da Idade da Pedra escrevia. Ele colocou isso, né? Já veio... Só que assim, você vai estudar, né, a biologia, e eu até comentei aqui, né? Eu até depois me desculpei, né? Coloquei assim, ó, desculpa, mano, né? Não quis te ofender, não queria ofender ninguém. Lembrando que quando a gente vai debater, a gente está debatendo ideias e não atacando pessoas, né? Eu coloquei assim, ó. Meu objetivo foi apenas destacar que, se você não acredita na existência de um Deus, então sua origem pode ser de qualquer coisa, até mesmo uma ameba. Eu fui exagerado aqui, né? Por isso, faz mais sentido crer em um Deus, especificamente no Deus da Bíblia, que se revela como um ser pessoal, veio ao mundo por meio do seu Filho, foi visto por muitas pessoas. Aliás, a própria história é dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo, né? Eu usei esse argumento. Além disso, né, eu falei para ele, o cristianismo, conforme revelado na Bíblia, é a fé mais bem documentada do mundo, o que torna ainda mais razoável confiar em sua veracidade. Então ele disse que eu estou acreditando num conto das cavernas, o que não é verdade. A Bíblia, a palavra de Deus, é o documento mais bem documentado do mundo. Nenhum outro escrito, nenhum grande pensador tem os seus escritos tão bem documentados como a palavra de Deus, com uma antiguidade, né? Nenhum outro tem. Aí eu coloquei. Agora, se a teoria da evolução estiver correta, em seu viés mais extremo, então, deveríamos abandonar os doentes e idosos, pois, segundo essa lógica, eles atrapalham a evolução da nossa espécie. No fim das contas, essa visão levaria a uma mentalidade semelhante ao do nazismo, onde apenas os mais fortes sobrevivem. E é isso que... esse é o lado sombrio da teoria da evolução. É lógico, nós como crentes, nós conseguimos facilmente perceber a microevolução, que é a adaptação de uma espécie, ou nossa mesma como seres humanos, em lugares e ambientes. Mas a macroevolução de uma espécie ir para outra, isso nós temos muita dificuldade. E se você for levar a teoria da evolução nos seus últimos fins, mesmo como eu disse aí, então a lei que sobrevive o mais forte tem que estar em vigor, né? Então o mais forte tem que sobreviver. Nós como seres humanos devemos evoluir, porque os animais são assim, né? Até alguns naturalistas dizem que os animais são assim, eles não ficam para cuidar dos doentes, né? Eles abandonam os doentes, os fracos. Então, se a teoria da evolução está certa, então, né? Outra coisa, né? Ele falou sobre biologia, enfim. Qual que é a primeira lei da biogênese? A primeira lei da biogênese é vida gera vida. Não pode ter... é impossível a existência de vida sem ter algo que anteceda, né? E nós chegamos em Deus, que é o motor primário de todas as coisas, né? Aí algumas pessoas aqui deram risada, outras pessoas curtiram, né? O pessoal faz a festa também, né? Enfim, vamos voltar aqui. Aí outro cara comentou assim, ó. O cara comparou um fenômeno natural biológico com uma ideologia podre criada pelo ser humano. É muita desonestidade / ignorância. Olha, se você estudar teoria da evolução, você vai ver que é isso mesmo, né? Lógico, não estou dizendo que todo mundo que quer na evolução é nazista, não é isso, tá? Existem pessoas que são pessoas boas e creem nisso, mas se você for levar ela ao ponto final da ideologia e desconsiderar o cristianismo de tudo, o que vai surgir vão ser pessoas lutando contra elas mesmas, né? Aí o Thiago comentou aqui. Wilson Lê, então, somos todos loucos, né? Que eu disse, né? Loucura dizer que não é um Deus. Aí, a loucura é ter tanta certeza sem evidência capaz. Aí, será que eu comentei aqui? Acho que teve uma pessoa que
Aí eu respondi o comentário dele, disse assim, ó, o que mais tem são evidências. O que mais tem são evidências que a Bíblia é verdadeira, tá? Assim como é impossível pensar num relojoeiro ao achar um relógio, semelhantemente ao vermos a perfeição da natureza e não pensarmos num Criador. Né? Essa aqui é a teoria do relojoeiro. Você olha um celular, né? Não estou com o celular aqui, mas ó, você olha um celular, você tem que pensar em alguém que produziu aquele celular. Quando você olha para a criação, você tem que pensar que Deus produziu, que um Deus, uma inteligência fez isso, né? E a palavra de Deus ela tem várias evidências de que ela é verdadeira, né? A história testemunha isso. Só que lembrando, ó, por mais que você explique para alguém detalhadamente e comprove a Bíblia para uma pessoa, se o Espírito Santo não agir nela, é em vão, tá? Mas eu só estou mostrando para vocês aqui como a nossa fé, ela tem base, tá? Ela não é uma fé no escuro, não é um salto no escuro. Nós temos base, assim, para argumentar com as pessoas, tá? Então, a gente não pode temer diante de ateu, né? Respeito essas pessoas aí, com certeza não devem ser de má índole, nada, não tenho provas para acusar disso, nada, mas as ideias delas estão erradas. Então, em amor, como um cristão, em amor, eu quero mostrar para elas o caminho e mostrar para você que me acompanha que você tem fundamento para sua fé, tá? Que você não precisa temer. Aí o Thiago falou assim, Thiago Maori, ele disse assim, loucura não, ciência. Tá, loucura não, ciência. Aí eu comentei aqui também assim, ó. É interessante que o Facebook ele vai colocando a linha do tempo aqui, né? Aí eu comentei assim. Cadê? Tem que ir, porque é muito comentário, o pessoal comentou muito. Quer ver? Aí disse, loucura não, ciência. Aí eu coloquei assim, ó. É possível fazer ciência do nada? Tudo o que a ciência faz é partindo de algo que já existe. Não tenho tanta fé para ser ateu, tá? Então a ciência se gaba de que eles fazem isso, fazem aquilo, que a ciência explica tudo. Observe, a ciência ela não consegue fazer ciência a partir do nada. Ela precisa da árvore que Deus criou, precisa do ar que Deus criou, o cientista precisa da saúde, o médico precisa da saúde. Então, o cientista não consegue criar alguma coisa do nada. Então, para você ser ateu, você precisa ter mais fé que um crente. Porque tem tantas evidências de que existe um Deus e as pessoas ignoram isso. Uma vez um amigo meu da escola perguntou para mim bem assim, ô Wilson, ele era ateu, né? Ele perguntou assim, Wilson, quem cura mais, Deus ou o médico? Eu fiquei meio sem jeito, não sabia muito bem como responder, né? Aí eu falei, Deus. Aí ele disse assim, mas quando você está doente, você vai para a igreja ou vai para o médico? Ele me pegou, né? Na ocasião eu não soube responder, mas se fosse hoje eu diria assim, tá, mas quem que deu saúde e inteligência para o médico para que ele estudasse e aprendesse para poder receitar os remédios? Quem que deu para os farmacêuticos a matéria-prima para que eles fizessem os remédios? Eles criaram do nada? Não, estava ali, eles só pegaram o que já existia e deram. Então, o médico, ele precisa do ar que ele respira, que ele não criou, precisa da saúde, que não é ele que dá, ele precisa de toda a matéria-prima para poder trabalhar. Então, Deus vem antes de qualquer situação. Por mais que Deus use um médico, tá? E isso tem que ficar claro, os médicos são uma bênção de Deus. Toda a verdade é a verdade de Deus. Se aquilo que o médico diz é verdadeiro, então a gente tem que seguir, tem que caminhar. Mas é Deus quem dá todo esse amparo, que providencia tudo o que eles precisam. E aí ele comentou aqui e tal, vamos lá para o meu argumento aqui. Coloquei assim, ó. É muito melhor do que crer apenas na ciência, que afirma que o mundo começou com uma grande sopa cósmica e os seus antepassados, sem querer ofender seus pais, que creio que serem pessoas boas, eram uma ameba. Então, a ciência, né, algumas teorias científicas da origem da vida diz que
há bilhões e bilhões de anos atrás, matéria e energia se encontraram, se misturaram ali e fizeram algumas proteínas e surgiu a vida, que a gente brinca, né, que é a sopa cósmica, né, que eles querem a sopa cósmica, e a vida foi evoluindo. Primeiro, quem que estava lá há bilhões e bilhões de anos para afirmar isso? Pode perguntar, se um ateu te questionar, falar assim, ó, isso é bilhões e bilhões de anos, ou milhões de anos. Fala para ele assim, quem que estava lá? Ele vai falar, pô, ninguém. Tá, mas qual que é a certeza que você tem para afirmar isso? Não, a ciência fala, tal. Mas quem que estava lá, que viu, que comprovou, que tocou? Ele não tem como ele responder, ele vai dizer ninguém. Então você conclui, olha, tá vendo? Você tem fé em uma coisa que surgiu espontaneamente lá. Por que você pode ter fé nessa coisa que surgiu espontaneamente e eu não posso crer em um Deus que criou? Então, passa a ser meio injusto isso que eles fazem. E é o que eu falei aqui. Aí, continuando aqui, ó. Trata-se da mesma ciência que contribuiu para a morte de milhões de pessoas com bombas atômicas, armas químicas e diagnósticos equivocados, muitas vezes impossíveis de tratar. A ciência é uma bênção, tá? Bem usada, como diz o Adalto Lourenço, a ciência é bem a Bíblia é bem interpretada e a ciência é bem estabelecida, nunca entrarão em contradição. A ciência é uma bênção, mas pela maldade do homem, a ciência já fez cada atrocidade, bombas químicas, né? Armas químicas, bombas nucleares e entre outras coisas, né? Então a ciência não é tudo isso não, tá? Aí o Thiago perguntou assim, ó, olha que interessante, não? O Anderson pontuou pro Thiago Maori aqui. Onde que a ciência prova que Deus não existe? Meu Isaac Newton, né? Brincando. Realmente, a ciência ela não tem como comprovar que Deus não existe. E nem nós, né, conseguimos enfiar na cabeça de alguém para que ela acredite que Deus existe. As provas estão aí, elas não creem porque elas não querem, tá? Aí o Anderson colocou aqui, ó, ignorância é acreditar no acaso, que tudo foi obra aleatória. Probabilidade da vida ocorrer por acaso era de 10 elevado a 28. Você tem noção do que é isso, meu Albert Einstein? O cara Anderson Mendonça brincou aqui. Não sei se isso que ele falou é correto, né? Que Einstein falou, mas é interessante. Aí o meu debate com o Thiago continuou aqui, ó. Aí ele falou, a compreensão de um religioso é realmente limitada. É meio injusto isso, porque por que eles podem crer que há milhões de anos atrás aconteceu uma coisa se ninguém está lá e eles podem comprovar isso? E nós não podemos crer em um Deus, né? Então é realmente muito injusto. Alguns vão até afirmar assim, e o carbono 14? Que alguns fazem datação de rochas, esqueci o termo, de rocha e de matéria orgânica, de fósseis, com carbono 14. Só que assim, o carbono 14 ele tem um limite, né? Você consegue medir o carbono 14 até um tanto de anos, que eu não lembro aqui de cabeça, sei lá, não vou chutar porque eu não lembro de cabeça, mas eu tenho certeza que não é milhões de anos, tá? Então pesquisa isso e dá uma olhadinha aqui, isso aqui é interessante. Mas aí o debate continua aqui, ó o tanto aqui, ó, ainda que tem. Ele diz bem assim, ó, sequer repara no que posta, é exatamente o que você postou, ninguém criou nada ou nasceu do nada, a vida depende da existência de outros, provar que Deus não existe é fácil, difícil é desconstruir todo o império lucrativo e poderoso que foi o cristianismo. Sem dúvida, a maneira mais inteligente de controle social coletivo. Agora, seguir esse debate é vão pela falta de coerência que você deveria usar os dados científicos da Bíblia. Não aqueles produzidos pela ciência, que de certa forma lhe fazem falta. Não tenho raiva do pobre e alienado como você.
Na verdade, tenho pena, sei que suas intenções são boas. Meu inimigo é aquele que está nas grandes salas, governando o mundo e controlando pessoas através de um conto judaico, que é, na verdade, cópia de outros contos antigos. Aqui ele viajou, ele disse que eu não poderia... Primeiro, ele começou falando, me questionando sobre evidências, né? E aí eu comecei a citar evidências, né, científicas, como a lei da biogênese, vida gera vida, a teoria do relojoeiro, que se você vê algo pronto, você tem que pensar em alguém que fez aquilo. Aí ele fala, não, eu quero que você cite a Bíblia. Ué, mas eu posso citar também, né? Aí falando que o cristianismo foi um império grande, enfim. Realmente, tiveram pessoas que usaram o nome da igreja para fazer coisas ruins. Isso a gente não pode ignorar. Mas isso não significa que essas pessoas eram legítimas representantes da igreja. Tá? Tem até hoje pessoas que usam o nome de igreja, que dizem que são pastores, que roubam os outros, que cometem escândalos, são hipócritas, tá? Da mesma forma que existem cientistas bons, que fazem um excelente trabalho, que são justos, que são honestos, como existem cientistas péssimos, horríveis. Aí ele fala, né, que o conto judaico da palavra de Deus é cópia de outros contos antigos. Tá, quais contos? Você estudou o hebraico, o grego? Você estudou o aramaico, o egípcio antigo, para comparar? E quais desses textos resistiram ao tempo como a Bíblia? Né? É muita coincidência que o livro mais lido no mundo e mais vendido no mundo é a Bíblia. É muita coincidência isso. Aí eu fechei aqui o debate, coloquei assim, ó. Agradeço o debate, mano. É bom saber como vocês pensam. Não se preocupe comigo. Eu sou muito feliz, graças ao meu Deus. Tenho um propósito, alegria e esperança. Abraço, né? Eu fechei assim o debate com ele aqui. Realmente, quem é crente, ele tem um propósito para viver. Ele sabe que a sua maior alegria é saber que tem um Deus pessoal, que se revela, que se importa com o que eu estou sentindo, né? Que perdoa os meus pecados pelo seu Filho, e que faz promessas a mim que um dia Ele vai restaurar todas as coisas, e que Ele diz para mim também, olha, conheça o mundo que eu te dei, conheça a natureza, as ciências desse mundo, veja como eu sou perfeito, como eu sou bom, como eu sou maravilhoso. Esse Deus me enche de alegria, me enche de esperança, né? O que um cientista, infelizmente, não tem. Por exemplo, um cientista, ele acredita que daqui 40 ou 90 anos vão conseguir descobrir a cura do câncer, ou da AIDS, ou de qualquer outra doença. Só que, quem que vai viver mais 100 anos? Quem vai viver mais, por exemplo, uma pessoa que tem seus 60 anos, um cientista com 60 anos, que crê que vão inventar a cura de uma certa doença. Ele perde, a esperança dele fica limitada aqui, nesta terra, no que ele vê, no que ele sente. Tá? Existem coisas nessa vida que provam que nosso amor é transcendente. Existe um Deus ao qual nós refletimos o seu amor. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se você chegou até o final aqui, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, né? Para aquele seu amigo que é meio inseguro, que não sabe como combater algumas ideias erradas, para aquele seu amigo que precisa ser fortalecido nessa área, né? Espero que esse vídeo seja uma bênção e que Deus continue nos abençoando, e espero ver você aqui nos outros vídeos. Até logo. Falou!